A fila de espera da Previdência, ela é um assunto constante. Hora entra hora, sai hora, está toda hora em voga. Os processos são aí acumulados em torno de 1,8 milhões de processos, né? Então, tem um tempo que isso desce para 1,5 milhões e assim vai, oscila para mais, para menos, só que as pessoas dão entrada. Isso reflete numa demora muito grande da resposta, do processamento desses pedidos, as análises, é tudo muito demorado, quer dizer, não tem uma resposta efetiva num tempo razoável. E aí as pessoas ficam se arrastando, a quantidade de pessoas que ficam na fila já vem isso de alguns governos e de alguns anos atrás. Isso não é uma coisa que acontece só agora, isso já vem há algum tempo. Portanto, a população que quer ter acesso aos seus benefícios, muitas vezes, o pessoal que é aposentado, o pessoal que se acidenta, e inclusive o pessoal do benefício de prestação continuada, todas aquelas pessoas que recorrem, elas não conseguem em tempo hábil ser atendida, ter o seu benefício analisado e ter resolvido. Nós vimos aí já há algum tempo que isso vem acontecendo, mas nesse vídeo nós vamos falar de algumas medidas que o governo está tomando para poder tentar agilizar essa situação e facilitar, e aí você vê se isso realmente vai poder melhorar ou não, porque as coisas que aconteceram anteriormente não surtiram efeito. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Veja link na descrição do vídeo para quem tem gato e tem cachorro, que quer proteger o seu sofá, e também link na descrição do vídeo para aquelas pessoas que se interessam um pouco mais sobre a área trabalhista, o nosso curso de departamento pessoal. Olha, já há alguns anos que essa fila vem crescendo e ela não vem diminuindo. Ela oscila, mas ela sempre se mantém num patamar muito alto, o que se reflete, como eu já disse anteriormente, numa questão de espera para aquelas pessoas que estão acessando seus benefícios, e muitas das vezes a pessoa depende daquilo exclusivamente para a sua sobrevivência. No momento anterior, no governo anterior, teve uma medida que foi proposta que talvez trouxesse a solução para esses problemas que nós sabemos. Falamos na época, temos vídeo aqui no canal que fala sobre isso, a questão de trazer não sei quantos mil militares que eram da reserva para poder ajudar no INSS, na Previdência Social. Isso foi questionado, mas foi justificado que eles iam atuar em outras atividades para que aquelas pessoas do INSS que fossem conhecedora dos processos, dos direitos, das leis, pudessem fazer as análises dos processos. Então eles iam trabalhar em situações que não dependiam de especialização nem conhecimento. E aí, isso aí foi um primeiro passo. Resolveu? Não, não resolveu. Teve prazo lá, o pessoal foi chamado para tentar resolver essa situação. Essa foi uma medida que tinha até boa intenção, diga-se de passagem, mas que efetivamente não aconteceu resultado nenhum. Outra situação que a gente tem que registrar aqui é que o próprio Previdência Social e o INSS, eles tiveram um acordo lá com o Ministério Público no Supremo no sentido de fixar prazos para que pudesse atender a cada benefício naquele prazo especificamente. E essa foi uma medida também que nós temos visto aí que não tem funcionado muito, porque se tivesse funcionado, a fila não estaria no tamanho que está. E efetivamente não tem acontecido muita situação, muita coisa. O que acontece é que desde a pandemia para cá, vem se implementando algumas situações em termos de tecnologia, mas essa questão da tecnologia, como depende também muitas vezes do perito, né, e depende da pessoa, a gente vê, nós observamos que a Previdência ela está nessa questão precisando aí de aumentar um número maior de perito ou de ampliar a questão das perícias, porque a perícia ela tem sido uma situação que tem atravancado, feito demorar a liberação do benefício daquelas pessoas que dependem da perícia, como quem? Como o benefício de prestação continuada, em alguns casos, como auxílio-doença, em outros, né? Benefício de incapacidade temporária, que agora mudou de nome. Mas, recentemente, foi aprovado o ateste médico, que na verdade foi uma situação que ocorreu na pandemia, né? Onde você que depende do benefício do auxílio-doença, né? Ou, novo nome, benefício por incapacidade temporária, pudesse apresentar o atestado e já começar a receber. E tem uma situação específica, nós temos vídeo aí no canal também falando sobre isso, e agora, nesse novo governo, ele vem com o nome de ateste médico. Aí você apresentando um atestado com os requisitos lá que a lei permite, você pode começar a receber sem passar por uma perícia. Isso foi uma primeira ação que o governo fez baseado no que tiveram de ideia lá no tempo da pandemia, que funcionou, que não podia fazer as perícias, as pessoas não estavam podendo
sair de casa e tinha que usar máscara, aquela coisa toda. Essa questão do atestado, ela substituiu e voltou, né, agora com a força também, para tentar diminuir essa questão da fila. Mas essa semana, o que aconteceu? O presidente, ele sancionou uma lei que amplia esse combate às filas, né, demora e etc., criando a teleperícia, né, mais uma ação que o governo tem através do INSS, né, que ele vai poder agilizar. Segundo eles vão poder agilizar, porque como é que é a teleperícia? A teleperícia não depende de você fazer presencialmente, você vai fazer à distância, vai ser uma situação onde o segurado ele vai acessar um canal via internet para ter um acesso com esse perito e ele vai fazer essas perícias. O fato é, que é importante a gente relatar, é que é um instrumento bom, a tecnologia ajuda, tem sido efeito, né, tem um efeito muito bom, mas para isso vai precisar também de uma quantidade de peritos suficiente para poder ampliar esse atendimento. Não é só pegar os peritos que já existem e tentar fazer eles atender mais pessoas. Isso também é uma situação que não vai funcionar, né? É boa, é ótima, mas tem que ser implementada da maneira correta para poder auxiliar, fazer com que efetivamente, nós estamos vendo aí eles fazerem mutirão, correr atrás e tudo mais, mas esses mutirões, essa situação toda é ótima, tem que fazer mesmo, tem que correr atrás porque a fila é muito grande, mas isso não resolve o problema porque a quantidade, a defasagem é muito grande e nós temos visto aí que a razão disso é por conta das perícias. E as perícias têm tido um alongamento, agendamento demorado por conta da quantidade de peritos que fazem essas perícias, porque não está conseguindo atender a quantidade, não está conseguindo atender essa demanda. E você, que é uma pessoa aí que está dependendo de benefício, quanto tempo você tem esperado? Quanto tempo você deu entrada no seu requerimento? Quanto tempo você vê o seu benefício lá escrito em análise? Quanto tempo você liga, tenta acessar de outros meios e você não vê o seu processo andar, porque ele sai daqui, vai para ali? Tem alguns setores que ele muda de fila, ele sai de uma fila e vai para outra. Muitas das vezes, né, e isso na grande maioria das pessoas, elas não veem o INSS resolver essa situação, a Previdência Social, e eles chegam a recorrer à Justiça através do Poder Judiciário para quê? Para poder fazer com que o INSS ele se manifeste, ele resolva isso, ele analise. Muitas das vezes o processo fica parado, e aí você fazendo com que o processo seja analisado, se ele for deferido, beleza, mas na grande maioria das vezes não é. O INSS, além de demorar, quando chega no final do procedimento, ele vai lá e nega o benefício. Aí muitas das vezes você tem que começar, né, o caminho, seja de um lado ou de outro, qualquer o benefício que você está tentando pleitear lá, entrar com uma ação na justiça para poder ver o quê? O reconhecimento do seu direito naquele benefício. Isso é muito comum nos casos de benefício de prestação continuada. Demora, não analisa, aí você tem que entrar na justiça, entrou na justiça, aí passou já de um certo tempo, 1 ano sem analisar o processo, recebe lá a ordem judicial para ter que analisar e é negado. Negado, aí você tem que começar um processo para poder fazer os seus direitos valer e muitas das vezes na justiça você consegue, através de um processo, receber o seu benefício. Porém, também é um processo demorado. Diga-se de passagem, não é um caminho muito rápido. Você consegue corrigir o erro da Previdência, todavia você tem que esperar também, porque há muitos processos por conta dessa situação na Justiça Federal e aí o caminho ele é lento e demorado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.